Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre os desafios da advocacia, né? De como ter o seu próprio escritório, e recebendo o Bruno Castro. Seja bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Elisa, Ana. Estou muito honrado com o convite. É uma honra estar aqui com vocês. E assim, para quem ainda não conhece o Bruno, ele é sócio do Castro Costa Tomasi Advogados, que é um escritório especializado em direito imobiliário aqui em Belo Horizonte, e vocês estão despontando aí sempre trazendo inovações, e a gente está aqui hoje para falar sobre isso, né? Porque eu acredito que tem muitos desafios. Com certeza. Mas antes da gente adentrar mesmo no tema, conta um pouco, Bruno, como que você escolheu o direito, sua trajetória mesmo, para todo mundo que não te conhece, te conhecer um pouco mais. Eu comecei no direito imobiliário em 2004. Eu formei na UFMG e no início da minha faculdade eu estava numa fase mais de curtição, aproveitando, passei na UFMG. E aí eu tenho um cunhado que é dono de imobiliário, ele é dono da Valor Imóveis. E a Valor não existia. E ele me chama, ele falou: Bruno, você passou na faculdade boa, sempre estudou, foi bem, eu tô te achando meio parado. Então é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, e eu comecei no dia 1 da Valor Imóveis. Então eu fiz um estágio de 2 anos trabalhando dentro do imobiliário, participei de todo o processo. A imobiliária, desde o primeiro dia, eles não tinham ficha de visita, não tinham nenhum documento. E eu era um único estagiário, então acaba sobrando tudo para o estagiário. Eu aprendi bastante. O outro sócio dele à época era o Flávio Gamisi, que tem uma experiência muito grande, já é uma pessoa conhecida no mercado. Eu me senti adotado pelos dois. Então fui aprendendo, e de repente eu me vi em situações super difíceis. Eles alugavam imóveis de luxo para jogador do Cruzeiro, imóvel imobiliário. Me colocava para conversar com o diretor do Cruzeiro. Eu fazendo faculdade, as faculdades não têm a matéria, né, direito imobiliário, locação, e fui passando aperto, e falei assim: não, eu quero ir para um escritório de advocacia, que eu vi o espaço que tinha, né, o quanto as imobiliárias precisam de ter essa assessoria jurídica, e fui para um escritório em 2006, depois de 2 anos, e lá eu fiquei por 15 anos. E aí em 2021, ano passado, em fevereiro, junto com outros 2 sócios, a gente decide abrir o Castro Costa Tomasi, né, CCT, e estamos aí há mais ou menos 1 ano e meio. Que bacana, né? Então você entra como no escritório, como estagiário, e fica 15 anos no mesmo. Então assim, uma vida, né? Bastante experiência. E também era um escritório de referência, né, aqui. Para quem não conhece, então assim, a gente sabe que provavelmente sua trajetória e sua escola ali não poderia ser melhor. São quase 20 anos já vinculado ao direito imobiliário. E assim, qual momento você entende que você teria que... Porque como a gente, né, Ana, nós temos essa trajetória também de vir de um escritório. E qual foi aquele momento que você sentiu: agora é a hora de eu dar um novo passo? O que você teve ali de medo? Porque, por exemplo, eu passei vários, né, para chegar a ponto. Esse agora é o próximo passo, eu acho que eu tenho que caminhar e ir com as minhas próprias pernas. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa decisão, assim, né? Não, agora, porque a gente sempre pensa. Essa foi a parte mais difícil, eu confesso, porque você está iniciando num universo totalmente desconhecido, né? Eu fui muito feliz, senão não teria ficado 15 anos onde eu fiquei. Sou muito grato pela vivência que eu tive. Eu não via nenhum problema em ser advogado associado. Eu acho que a gente está falando aqui em abrir escritório. Tem excelentes advogados que não são donos do escritório. E até um aprendizado agora nesse 1 ano e meio como sócio de um escritório. Quem gosta mesmo de advogar, o advogado que não é sócio, ele tem muito mais espaço, muito mais tempo, porque o trabalho que é você gerir, você cuidar de um escritório, isso tira o seu tempo. Então eu nunca tive esse encontro de falar assim: mas você é sócio, você não é sócio. Eu não via o problema, eu me preocupava muito mais com a minha evolução profissional. Então eu tinha como valores: olha, eu estou aprendendo, eu estou tendo oportunidades de tratar de matérias que me obrigam a estudar, estou tendo acesso a clientes interessantes, a casos interessantes. Então esse era o primeiro ponto, eu tinha isso.
Obviamente a remuneração, no primeiro momento você não começa ganhando muito, agora você está aprendendo, está desenvolvendo, você está evoluindo financeiramente ao longo dos anos, o escritório te reconhece, então era um segundo fator que me levava a não ver motivos para trocar. Eu estava satisfeito, tinha uma remuneração boa, eu tinha evolução. E o terceiro motivo que eu considero relevante, perspectiva de crescimento. Tanto crescimento dentro do escritório, e até o que todo mundo quer, né, ter uma perspectiva de chegar a virar sócio. Então, acho que se a pessoa tem pelo menos um desses fatores, isso já é suficiente para ela estar naquele escritório. Isso é um valor que nós, do CCD, os sócios, a gente preocupa em trazer isso para a nossa equipe, que a gente já esteve do outro lado. E também das pessoas poderem ver essa oportunidade, né, de crescer. Porque, assim, eu acho que como você está falando que passou por tudo isso, e eu acho que o advogado que trabalha dentro da equipe, ele quer ver uma possibilidade de ter ali em cima como ele vai ascender. E eu acho que e também não vejo problema em ser advogado associado, até porque eu gosto de advogar. Então, assim, eu acho que essa parte de gestão é interessante, mas eu, Elisa, por exemplo, gosto muito de advogar. Só que eu acho que o problema é quando você chega num ponto que você não vê evolução. Para onde que eu vou evoluir? Para onde é que eu vou ascender aqui em cima? E isso que vocês, né, a gente já teve aqui 2 podcasts anteriores, quem ainda não ouviu, que volte, né, com o Arthur Tomás e com o Bruno Costa. E eu sei que lá dentro vocês valorizam a equipe, né, e tem toda uma estrutura, e é isso que a gente hoje vai falar um pouquinho aqui, que eu tô querendo entender melhor. Exatamente. Mas aí eu cheguei num ponto que eu estabilizei. Você começa a não evoluir. Tinha um sócio, uma pessoa que todos admiravam muito, que era o Casador. O Casador veio a falecer. E esses 3 motivos que me levavam, isso começa a se perder. Então era uma injeção de ânimo que eu precisava para falar assim, não, é legal, o escritório é bom, mas eu agora quero seguir meu caminho. E tomo essa decisão de abrir o escritório. E aí a primeira coisa que você pensou, não, vou abrir o escritório sozinho, vou abrir o escritório com sócios, o que você foi formatando ali? Porque primeiro a gente tem aquele anseio, vou sair, vou mudar de vida, vou fazer tal coisa. Aí, não, agora realmente tomei a decisão. E aí qual foi seus primeiros pensamentos? Como que eu vou formatar essa nova etapa, né? Desde o início, quando eu tomo essa decisão interna, eu sempre acreditei que quem faz algo grande faz com pessoas. Então eu sempre percebia entre os colegas, as pessoas que eu convivia, quem eu admirava, quem eu gostaria que fosse meu sócio, quem me complementava, e assim até inicia as escolhas dos sócios, né? O Arthur e eu sempre fomos muito próximos, convivíamos junto, almoçava, e fomos conversando, então assim, a gente tinha muita coisa em comum, né? Os dois são bastante arrojados nas ideias, nos valores. O Arthur até meu padrinho de casamento. E também existia por parte dele essa percepção de, olha, acho que minha carreira aqui chegou num limite, tá na hora. Eu falei, olha, eu já tomei minha decisão. Interesse o seu sócio, vamos. E aí ele comenta comigo que o Bruno Costa também estava no mesmo sentimento. E eu falei, eu acho excelente. Ele até se espanta, porque o Bruno Costa foi o caso clássico que a gente escuta, né? A gente tem que escolher sócios pelas competências, pelo que complementa e não por amizade, que é a maior parte do caso. E quando o Arthur menciona o Bruno Costa, eu falo na hora, eu falo, não, excelente. E ele fica espantado, porque eu e o Bruno Costa éramos apenas colegas. Entendi. Ficávamos em locais diferentes, não éramos próximos, não frequentávamos a casa do outro, mas eu já tinha uma admiração muito grande pela competência. Quando você trabalha numa empresa, você escuta. E o Bruno Costa, ele atendeu uma empresa que meu pai trabalhou por muitos anos. Meu pai faleceu. Meu pai é extremamente exigente, civil, exército, militar, disciplinado. E sempre que eu ia até a casa dele, o olho dele brilhava. Eu falei, pô, o Bruno Costa, que cara bacana, eficiente, rápido. E eu falo assim, quando a gente age, né, com ele profissionalismo. Ele é para agradar. Então eu já sabia dos valores por trabalhar junto.
e por ter escutado, né, de quem era cliente, quem convivia com ele, do quanto ele era competente. E aí a gente começa a conversar a primeira ideia, planta a sementinha ali, e aí, vamos abrir, não vamos, como é que vai ser? E assim, como individual, né, olhando para você, como é que você se organizou financeiramente? Porque eu acho que um grande medo que as pessoas têm, e é um grande desafio na hora de abrir o seu próprio escritório, é como que eu vou me organizar financeiramente para isso? Para mim foi um grande desafio. Eu sempre tive como característica ser bastante arrojado, assim, eu sempre gostei de grandes emoções e já me dei muito mal por causa disso. E em função do amadurecimento, da idade, das responsabilidades, né? Eu falei, eu não posso fazer algo, tem que dar certo, tem que dar certo. E tem uma frase que a gente brinca muito entre a gente que fala que advogado não pode ser tão pobre que aceita qualquer causa, nem tão rico que nenhuma causa é boa o suficiente. Então eu falei assim, olha, eu preciso ter uma reserva aqui, porque nós vamos começar do zero, e eu não posso sair pegando qualquer coisa. Quem já percorreu essa estrada, a gente sabe que tem ação que dá prejuízo, o cliente demanda muito, a ação demora, você às vezes não vai ter sucesso. Então eu me programei, eu conversei com a minha esposa ela trabalha, ela é até assessora, do meio judiciário também, e falei com ela, eu falei, olha, eu vou sentir bastante segurança quando a gente tiver aí pelo menos um ano, sem alterar o nosso padrão de vida, sem contar com zero do seu salário, assessor é cargo de confiança, e se eu não tirar nenhum real no escritório, tá tudo certo. Então foi o que me trouxe o conforto para não ser uma pessoa desesperada, começar a fazer qualquer coisa e depois me arrepender. Porque se o cliente contrata, você assume uma responsabilidade. Então essa parte financeira foi bastante importante. Ter esse cuidado de pensar que você tem que ter ali uma reserva, porque pode ser que dê tudo muito certo, mas pode ser que a evolução seja diferente, mais não lenta, sabe. né? Então, ter esse cuidado, né, para quem está fazendo essa transição aí e já ter essa reserva justamente para em alguma emergência ter e não cair o padrão, porque eu acho que acaba que quando você cai o seu padrão de vida também, vai causando uma frustração. Aí você começa a imaginar que talvez, será que esse projeto está certo? Será que eu dei o passo certo? E muitas vezes não é isso. É porque tudo tem o seu tempo, tem um amadurecimento. A gente sabe de história de pessoas que de uma vez, eu acho até que a de vocês é de muito sucesso e já no início já foi bem acelerado, mas acho que com a grande maioria dos advogados as coisas acontecem de uma forma mais lenta. Então ter essa segurança te dá uma tranquilidade. Isso aconteceu comigo, então eu fiquei com muita tranquilidade, que eu falo, pode não aparecer nenhum cliente, mas que você continua ali trabalhando no seu propósito, que eu acho que isso é um diferencial, porque senão é justamente o que você comentou. Você começa a pegar qualquer causa, você começa a dar um desespero, fica muito sobrecarregada. E aí você começa a pegar até coisas até que não é da área, a gente vê isso muito acontecendo. Essa parte do foco foi algo que fez diferença no escritório, que decorre até dessa preparação financeira. A gente, desde o primeiro dia, a gente já estava definido que seria um escritório focado em direito imobiliário. Nós vamos atender proprietários, imobiliárias, construtoras. Então, você não ser um advogado x-tudo, né? Que pega qualquer tipo de causa, isso faz diferença. Faz demais. Como você precifica o seu serviço, você falar não para você ter tempo de atender os clientes que são da sua área, né? Então, isso é bastante relevante. É muito importante mesmo. E assim, nessa trajetória toda, como que vocês, no momento que vocês resolvem, ok, vamos nos unir aqui, a gente sabe que um dos pontos que traz muito embate entre os sócios é a questão do critério de divisão dos lucros, de remuneração dos sócios. Como que vocês chegaram a isso? Hoje, como é que vocês adotam lá dentro? Nós fizemos quase um MBA para abrir o escritório. Então, assim, eu tenho um primo que é advogado, eu visitei o escritório dele, procurei saber, eu já conhecia o sistema de rateio do escritório que eu estava e fizemos uma pesquisa. Então, assim, nós vimos que existem no mundo todo 2 sistemas clássicos, né? Tem um sistema que prioriza só a performance, que é basicamente cada um vai ganhar aquilo que produzir, que plantar,
que tem N vantagens, facilita o crescimento rápido, porque ninguém acomoda, né? Se não fez, você não recebe, mas também tem desvantagens. A desvantagem é que perde a cultura, o crescimento do escritório como empresa. As pessoas não se ajudam. Olha, você tá fazendo aí, cuida aí, porque isso não me dá dinheiro. Então a gente estudou outro sistema também, que vimos que grandes firmas dos Estados Unidos, as maiores inclusive, usam esse tipo de sistema, que é basicamente o crescimento, o lucro é dividido. Só que também geram situações, uma das grandes causas de rompimento de sociedade é até essa. As pessoas não são iguais, né? Um capta mais, um trabalha mais, e a maioria das pessoas só enxerga aquilo que faz, né? E acha sempre que faz muito, né? Cada um, isso é do ser humano mesmo, você olha muito pra você. E aí não olha muito o que o outro está executando, que é uma junção. E que não valoriza, né? É que dá certo, porque cada um tem o seu papel ali. É uma engrenagem. Então não dá para ser todo mundo executando da mesma forma. Não tem como ser assim. Escritório é uma empresa. Se você não cuidar da gestão do cliente, se os prazos estão, se o cliente está tendo retorno, se o financeiro está fazendo a cobrança de forma correta, não adianta só captar, só colocar o cliente para dentro. Amanhã você vai perder esse cliente, o escritório fica confuso, o cliente percebe que está acontecendo essa situação. Então, baseado nessas experiências, a gente criou o nosso sistema de rateio, um sistema misto. Parte é dividida de acordo com as cotas, parte é vinculada à performance, e fizemos algo interessante que foi criar uma figura de um quarto sócio. A gente brinca que é o sócio que vai ficar rico. Porque a parte fixa que os três recebem, e esse sócio recebe, esse dinheiro vai ficar no escritório. Não é um dinheiro que vai pagar a conta, é um dinheiro que a gente quer dedicar. A gente tem uma cadeira, uma área, né, de produto e desenvolvimento, o Arthur, que é o responsável por essa área. A gente está num período de transformação em que quinto andar, loft, a gente percebe que a tecnologia vem fazendo a diferença. E os escritórios que não se prepararem para ter esse tipo de investimento podem ficar para trás. Então a gente acredita muito nisso, nessa agilidade, inteligência artificial, e desde o início já estamos plantando isso para fazer esse tipo de investimento e testando para ficar sempre ser um escritório de vanguarda, de tecnologia, que inova, não só no site, tem muita gente que fala, mas faz o que todo mundo sempre faz. Se a gente se propõe a fazer diferente, a gente tem que se programar, inclusive financeiramente, para investir, porque se rateia entre três, um vai comprar carro, apartamento, vou fazer viagem, não, eu não quero colocar. Então foi algo que a gente colocou que é diferente dos escritórios tradicionais e acaba sendo um fundo de emergência, né? Tiver algum problema grande, isso certamente vai nos defender e quando acontecer, porque os problemas vêm. Mas assim, acaba que também proporciona uma tranquilidade para vocês três. Então é bom ter esse quarto sócio aí, justamente para uma situação emergencial ou algum período que pode acontecer, igual nós estamos saindo de uma pandemia que ninguém nunca imaginava. Então a gente não tem o controle de tudo. Então vocês terem essa noção e pensar ou para investimento, ou para desenvolvimento de produtos, ou qualquer outra função, aquilo ali te dá uma tranquilidade até para vocês avançarem sem ter medo. Isso acaba dando uma liberdade maior para o escritório. Já salvou a gente, inclusive. A gente alugou uma sala, essa sala tinha capacidade para 9 ou 10 pessoas e tinha uma segunda metade no andar. A gente sempre, desde o início, falou, vamos tentar ter um andar, mas por enquanto não precisa. O proprietário era o mesmo e a gente falou, olha, se aparecer alguém, nos avise. Chega em novembro, a gente tinha que 8, 9 meses, tinha espaço ainda e ele avisa, falou, já tenho a pessoa, o valor é tal, a sala no contrapiso, não tinha nada, tivemos que fazer a obra toda, se possível uma quarta-feira, eu preciso que você me confirme até sexta, senão eu estou alugando. Uma pessoa de outro andar fez a proposta, a gente não teve nem força de negociar carência, preço, e se a gente não tivesse desde o primeiro dia esse alinhamento preparado,
seria bastante difícil, ou então ia precisar recorrer a recurso pessoal, pagar juros em banco, isso tudo vai trazendo consequência, né? Então esse formato de rateio já vem colhendo os frutos desde o início. Bem interessante isso. E assim, como líder, né, Bruno? Vocês hoje à frente de um escritório, eu acredito que uma grande dificuldade é a equipe. É como engajar a equipe, como se motivar, como se fazer as pessoas vestirem a camisa. E assim, o que vocês adotam como pilares da sociedade, como valores, para transmitir isso para o seu time? Quais são os valores que hoje vocês têm? Logo no início, os sócios conversando para como que vai ser o escritório, o que nós vamos fazer diferente, a gente definiu 2 pilares que a gente colocou como algo sagrado. Isso faz parte da cultura do escritório, todos no escritório sabem disso. Às vezes é até difícil para a gente, mas não, isso é um pilar, nós temos que cumprir. Não tem nada a ver com direito, os nossos valores internos, de pilares, assim. O primeiro foi a cerimônia. A gente sabe que o escritório de advocacia tem muito trabalho, o ambiente fica sobrecarregado e a gente está agora na moda aí no Instagram, os escritórios expostos, né? Uhum. A gente vê as barbaridades que acontecem em alguns escritórios. E assim, só fazendo um adendo, a gente estava conversando esses dias, uma turma de escritórios de advogados num grupo de networking, e aí uma pessoa entrou em contato com esse perfil e eles estão recebendo tanto volume que só estão conseguindo divulgar os grandes. Os escritórios menores, eles não estão conseguindo divulgar, então ali os que estão saindo são os grandes, das capitais, mas o volume está assim, gigantesco, né? Tomando uma proporção e já está por estado. A gente sabe que infelizmente parte do que está lá pelo menos é uma realidade. Então a gente sempre teve o cuidado de colocar a cerimônia como um pilar, inclusive entre os sócios. Você convive 12, 16 horas, dependendo do dia, você cria intimidade, liberdade, e as pessoas estão estressadas, estão cansadas, palavrão, xinga, a gente não quer ser um lugar fresco, um lugar ali cheio de 9 horas, né? Formalidades, a gente tem que ser ágil, tem que ser rápido, tem que comunicar. Mas também a gente tem que respeitar um limite, então a gente toma muito cuidado. Um ponto interessante, os 3 sócios, ao contrário do que todo mundo pensa, o perfil dos 3 é totalmente diferente. Então, assim, as nossas reuniões são muito combativas. É até algo que nos ajuda, porque todo ponto que a gente tem que decidir, cada um tem uma visão diferente. Então, aprofunda, desgasta, envolve dinheiro, envolve decisões que afetam a equipe. Então, a gente colocou esse valor como cerimônia, não só entre os sócios. Então, assim, a gente vê pessoas destratando, então todo mundo se respeita, a gente não deixa passar esse tipo de situação. Tapa na mesa, bater porta, advogado quebrando telefone, berrando, xingando cliente, não, aqui não. E claro, não tem nenhum santo, né? Então, assim, às vezes uma reunião vai ficando mais quente, a gente falou, gente, peraí, vamos dormir, amanhã a gente retoma esse assunto. E o segundo pilar que a gente colocou, que é algo que incomoda muito sócios e advogados, é trocar a regra no meio do jogo. Então a gente falou assim, olha, se o nosso critério é esse, certamente os critérios, as decisões que a gente vai tomar, elas precisam mudar. É tudo muito dinâmico, a gente tem que evoluir, a gente não pode ficar engessado, mas o para trás não muda. Então se a gente combinou com o advogado que a captação é X%, e aconteceu algo específico que aquele percentual não adequou, ele vai receber aquele percentual e aí nós vamos falar, não está dando certo, vamos corrigir. Dos próximos para frente, a regra nova é essa e comunica. Isso traz muita segurança para a equipe, para os sócios, isso não tem nem a desavença de ser colocado na mesa, porque é um valor que é muito caro para a gente internamente isso. Isso realmente traz segurança. E a própria equipe também fica motivada, porque o que é combinado,
acaba sendo, de certa forma, cumprido, então esperado e aquilo ali acontece. Se por alguma outra razão, um fator externo, teve que modificar essa situação, a pessoa também compreende. Então não cria uma situação de insatisfação ali com o colaborador, isso é muito importante. É muito difícil para o associado, às vezes, enfrentar um sócio, ele está ali, ele precisa, é constrangedor, e as pessoas não fazem isso na maioria dos casos. Então a gente, até para reter equipe, para ser um lugar que eles queiram ficar, que eles tenham espaço, que eles tenham segurança que o que está sendo combinado vai ser cumprido, a gente deixa isso muito, muito claro. Tem isso documentado. Isso é importante, isso é legal. Porque acaba que o próprio colaborador, ele sabe, ele tem uma certeza, então ele tem uma tranquilidade para executar, e se aí é aquela necessidade da situação teve que mudar, ele também vai compreender, então ele não cria essa insatisfação, isso é importante, porque muitas vezes a gente sabe que, não, agora por causa disso não vai poder ser feito dessa forma, a pessoa automaticamente já... Sempre tem uma exceção, e aí não funciona. Então, o mais transparente possível, eu acho assim, a gente sabe disso porque a gente já teve dos dois lados. Sim. Então, a gente sabe como que funciona. Então, manter e ter essa postura e essa política dentro da empresa, essa questão de vocês manterem, se preocuparem em manter tanto o respeito, que você mencionou, que eu acho muito importante. Porque a gente sabe que tem diversas pessoas, a gente tem dia que a gente realmente não tem tanta paciência para escutar ou para conversar, mas você tem que parar e perceber que é um ambiente de trabalho. E a gente realmente fica horas com uma pessoa do trabalho, muito mais que com a própria família. Então essa intimidade, ela vai, a pessoa começa a achar que ela pode falar o que ela pensa, e realmente nem sempre, porque cada um tem um valor, cada um tem uma cultura. Então às vezes você vai tocar num ponto ali da pessoa que aquilo ali muitas vezes não volta. E sociedade é um casamento, né? Eu tô me descobrindo, porque né? eu não sou casada. Então... Você agora pulou pro time de cá, não é fácil. Então assim, não é fácil, mas não, até tem fluído as coisas, mas assim, tá sendo mais fácil do que eu esperava, mas eu acho que é muito meu gênio, então eu tenho me policiado. Mas assim, como você comentou, esses três são diferentes, e a gente percebe ao conversar que a personalidade é diferente. Muito diferente, muito diferente. Eu tenho um perfil parecido com o do Arthur, no sentido de ser arrojado, mas eu tenho 10 anos a mais que o Arthur. Já apanhei mais que ele. Você tem uma bagagem de mais cuidado, mais cautela. O Bruno Costa, ele é extremamente disciplinado, organizado. Eu brinco com o Arthur e com o Costa que o Costa é o remédio, é o que a gente precisava. Então esse equilíbrio facilita muito, porque se também ficam extremos opostos, discutindo, um acha que aqui está atrapalhando, o outro acha que está muito solto, eu me considero assim, como eu transito muito bem com os dois, eu falo assim, não, faz sentido, tem que frear, tem que ter cuidado. Esse equilíbrio ajuda muito na sociedade. E como que vocês dividem funções entre os sócios? A gente percebeu, querendo ser um escritório rápido, né, que a gente precisava atuar como empresa. Então nós organizamos as áreas do escritório, né, produto de desenvolvimento, marketing, comercial, atendimento de cliente, administrativo, financeiro, e definimos quem seria o responsável por cada uma dessas áreas. Então decisões pequenas de dia a dia, o responsável já decide. Não depende de juntar os 3 sócios? Não depende, embora a gente comunique o tempo todo, mas tinha momentos que tá viajando, tá em audiência, e falou, a gente não pode ficar lento por coisas pequenas. Obviamente as decisões importantes a gente leva para uma reunião semanal e aí os 3 decidem. E isso é importante até mesmo para a equipe, né? Para se direcionar, para saber com quem tratar, o que tratar, onde tratar. Eu acho que isso é importante. A gente percebeu no início, quando não tinha, até situações normais de empresa, né? Eu quero aumento. Eu vou falar com o fulano que é mais tranquilo, o outro é mais bravo. E muitas vezes a direção dos assuntos vinha para quem não tinha aptidão. O Arthur, por exemplo, ele é muito bom com marketing. Ele que cuida de rede social, produz conteúdo, ele gosta, faz muito bem. Então, às vezes, eu tive uma ideia, vai falar comigo, eu falo, a praia do Arthur, vai procurar com ele.
Eu quero aumento. O Costa que controla o administrativo e financeiro. O homem do dinheiro é ele do escritório. Então essa definição até com a equipe facilita bem. Eu estou precisando contratar a equipe. Com quem que eu falo? Então o escritório tem um organograma, a equipe, isso foi apresentado, fizemos uma reunião de sensibilização, o que cada um faz, com quem que fala. Isso trouxe muitas facilidades para o time. Mas a longo prazo, numa visão de gestão a longo prazo, vocês têm a pretensão de rodar em todos os sócios, aprenderem em todas as áreas, vocês fazerem irem mesmo girando entre você, por exemplo, ir pro marketing, o Arthur vir pro financeiro? Não, porque tem vocação, né? Entendi. Essas escolhas dessas áreas, elas foram naturais. Então, assim, o Costa desde o início assumiu o financeiro, o Costa foi pro marketing. Eu gosto muito de pessoas, de processos, de gestão. Então, cada um foi assumindo e participando. O que a gente faz o que a gente fará, né, é a rotatividade, quem é o CEO, o líder da empresa. Então, esse ano eu estou o CEO, ano que vem será outro. A gente quer oxigenar para o melhor de cada um seja levado para o escritório, para a gente estar sempre evoluindo aí na liderança. E hoje o CCT está com quantos advogados? Como é que tem a equipe lá? No CCT nós estamos com 18 pessoas no time. Nossa, muita gente. Vocês cresceram um ano e meio? Fevereiro do ano passado. Eu acho que vocês cresceram já muito desde o primeiro podcast aqui. Desde o podcast do Arthur, já... Eu não lembro. Mas ele falou. Eu não lembro, mas assim, é uma história de muito sucesso, porque não é comum, não é um escritório nascer querendo, vocês são advogados experientes, então não é um advogado que saiu da faculdade, é óbvio que a bagagem é outra, mas ao mesmo tempo já expandir e já ter uma equipe maior, assim, vocês estão num patamar que às vezes outros escritórios que já existem há muito tempo não tem esse número de colaboradores. Então você vê o grande sucesso que vocês tomaram realmente uma definição ali, nicharam a atuação que queriam e aí foram se organizando justamente para crescer. É um crescer ainda muito mais. Mas eu acho que de ter essa visão de organização de empresa foi muito importante para isso. Eu atribuo esse crescimento rápido, obviamente, a muito esforço, muito trabalho, mas sendo humilde, não tem nenhuma mágica. Não foi um ano e meio, vinha a carteira de cliente que veio, a gente conseguiu construir uma equipe com 18 pessoas. Eu estou desde 2004, os meninos têm 10, 12 anos. Então, a gente plantou muito o que a gente conversou no início, de ter paciência, de trabalhar em lugares. Todos os escritórios têm muitas coisas boas. A gente aprendeu muito o que funcionava, o que não funcionava, o que a gente queria fazer diferente. Então, esse acerto em algumas áreas que trouxe esse crescimento, ele é fruto dessa plantação, não tem nada de milagre. Um ano e meio, 18 pessoas Não, é a vivência mesmo. É a vivência. Eu acho que é muito postura também profissional, assim, no sentido de ter o cuidado com o cliente, porque quando o cliente observa que o advogado tem aquele cuidado com ele, o cliente também te acompanha, o cliente também valoriza aquele advogado, te indica outros. Eu vi muito isso agora, né, com o meu próprio escritório. Não é o que o cliente vem, mas o cliente indica outras pessoas, te acompanha pelas redes sociais, torce por você, e vem muita indicação. Então eu acho isso muito legal. Então quando a gente tem esse cuidado e essa visão, isso daí a gente vai aprendendo com maturidade, né, profissional. Mas assim, então tá, mas não é bem... O que vocês fizeram de diferente aí? Eu acho que o feijão com arroz nunca falha, né? É bastante trabalho, mas o diferente que eu considero assim foi o time. Eu acho que a gente foi muito feliz na escolha das pessoas que integram o nosso time. O nosso processo seletivo é bastante rigoroso, de prova. A pessoa que não quer pode ser até boa, mas se ela ser só boa não basta, ela tem que querer, ela tem que incorporar a nossa cultura. Infelizmente vemos casos assim, a pessoa não dura 3 meses, o próprio time tira a pessoa, os coordenadores, os colegas, olha, não está dando. Então assim, tivemos até o caso de uma estagiária lá, o mundo acabando, todo mundo trabalhando, julgando paciência. Aí entrou, a gente sempre orienta, motiva, antes de cobrar,
e repetindo, e vendo que a pessoa não era o perfil, a gente não quer brigar, não quer criar inimizades. Então eu falei assim, obrigado, e saiu. Então assim, acho que o principal fórmula nossa são pessoas boas. Está atento a isso. Ter esse cuidado, né, na seleção. Mesa, cadeira, estrutura, investimos, ficou muito bonito, mas isso não vale nada. O que vale são as pessoas, a cultura que a gente está construindo e as coisas que a gente faz diferente, né? Eu percebi, assim, pela minha vivência de outros lugares que eu passei, pouco contato, pouca reunião, pouca clareza. Os profissionais não sabiam qual que era a expectativa de quem liderava o time. O que eu tenho que fazer para crescer nessa organização? E o líder da organização, olha, a pessoa não entrega, a equipe está ruim, mas você sentou com ele, se orientou, você falou o que você espera, você forneceu ferramentas. Então, assim, uma das coisas diferentes, eu sei que tem lugares que fazem, a gente não inventou a roda, né? Por exemplo, criar um espaço dentro do horário de trabalho, 2 vezes por semana, a gente paga o escritório, obviamente é facultativo, e a gente compra todos os cursos que aparecem de direito imobiliário, curso de leilão, curso de compra e venda, curso de incorporação, de fornecer esse estudo. É muito difícil para o advogado associado, tem uma luta, o sócio, à noite você estuda, à noite você faz um MBA. Então a gente colocou como um valor dentro do escritório que os profissionais sejam de fato capacitados. Porque o que a gente vê na maioria dos escritórios, a pessoa aprende a mexer com aquilo e repete. Como que ela vai inovar se ela não pegar ideias diferentes? Como que ela vai criar se ela não vê como outros escritórios, como outras pessoas pensam? E vocês também participam desses cursos, né? Nós participamos. Isso é importante. Cursos, a gente não só participa, como a gente dá curso, né? CNI, Secov, palestra na Netmóvel, estamos aqui no podcast conversando Não, e o Arthur sempre muito disponível também entre a gente. O Arthur ali. É extremamente ativo, né? Nessa parte aí de mídia, de marketing, ele gosta muito, fala muito bem, mas a gente coloca isso para todos. A gente vê que em escritórios, assim, muitas vezes o dono quer aparecer. Ele falou, não, eu quero que o advogado está, que tenha o nome dele, o telefone, que ele tenha capacidade de prospectar cliente, o cliente conheça ele. Até porque se o escritório centraliza isso, nosso tempo é finito. A gente tem que escalar isso. E vem muito da gestão que a gente está implementando também no escritório, de padronizar processos, fluxograma, organizar, até para a gente conseguir replicar, né? A gente sempre pensa num horizonte de longo prazo de crescer o escritório. Se isso ficar pessoalizado na figura do sócio, poxa, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para Brasília, eu quero abrir uma filial, é impossível. Então, se isso é muito organizado, é padronizado, é uma empresa, a gente passa a ter um potencial de no futuro até de replicar uma organização que funcione em outros lugares. E aí, se a equipe estiver bem alinhada, acaba que o espírito permanece, independente, porque vocês são o cérebro, né? Mas a equipe é o coração mesmo. Então, para crescer, tem que ter ali. A equipe participa ativamente, a gente tem reuniões semanais, a equipe para passar críticas. O nosso time bate muito na gente, no bom sentido. A gente incentiva esse feedback, inclusive negativo, porque eles estão vendo a operação, eles sabem melhor do que nós aquilo que eles fazem, o que tem que ser melhorado, o que não está funcionando. A gente no fim do ano fez uma rodada de feedbacks, o escritório inteiro, secretário, estagiário, nós sentamos, nos preparamos, vimos as características boas, as ruins, o que pode ser melhorado, né? Que a gente, como poderia ajudar, chamando e falando. E fizemos o inverso. O pessoal do RH inventa uns nomes, né? Down up down, e depois veio. O estagiário sentou com sócios e, por exemplo, uma das críticas que a gente ouviu, que é super interessante se a gente não cria esse espaço, não tem, é a sensação de pertencimento. A gente tem um estagiário lá que é o Israel, ele começou no dia 1 com a gente. Quando abriu, falou, vou com vocês, eu não quero saber se eu vou ganhar. Quanto que eu quero estar com vocês. Quem não quer uma pessoa assim no time? Claro. Então ele, nessas reuniões semanais, ele participava. Hoje não dá.
não tem tempo, então assim, ele vai participar com o coordenador dele. Então ele falou, olha, eu estou sentindo falta de sensação de pertencimento, eu não estou sentindo espaço. Mesmo a gente criando um mecanismo para o coordenador levar as informações relevantes. Se a gente não cria esse espaço de ter esse feedback, amanhã tem um talento que, poxa, eu acreditei, eu larguei tudo, eu fui com eles e eu me dei espaço. Porque amanhã você tem mais um andar, você tem uma filial e as pessoas querem fazer. A gente falou no início assim, o que me levou a decidir? É isso, é você ter pertencimento, você ter chance de você perceber que você está sendo visto, valorizado. Então, esse cuidado, esse tipo de informação que o time traz é muito valioso. Você só vai conseguir isso se você der segurança para eles falarem e você assimilar o golpe. Não é fácil as situações que chegam, né, as reclamações. E o que vocês mudaram a partir do feedback do Israel? O que com esse, eu não estou tendo espaço? Não, chamamos ele, assim, o Israel, ele tem happy hour uma vez por mês que senta, faz um churrasco em casa, mas de sentar também. Ele mesmo deu a sugestão, a gente sempre pede para qual que é a solução que você sugere. Você pensou em algo, até para eles entenderem como é difícil esse turbilhão de decisões, reclamar, de coisa, a gente às vezes tem que fazer algo. Então eu acho que o sócio também tem que participar das reuniões dos coordenadores com os estagiários. Aí vocês passaram a participar? E aí definimos sócio, pessoal, pelo menos um. Tem que estar presente. Não todas que a gente consegue. Hoje, por exemplo, eu e o Costa tivemos uma reunião, entramos pontualmente, vimos o check-in para ver como é que estava o ambiente, se está acontecendo alguma coisa. Tinham algo importante no escritório, participamos, falamos, o Giovanni até que estava presidindo a reunião lá e essa participação a gente falou, ele tem razão no que ele está falando, a gente não pode distanciar do time. Não podemos conversar só com o coordenador as decisões do escritório. O estagiário faz muita coisa relevante. Faz, ele tem contato com muita coisa. Colocamos reunião também com o administrativo e financeiro. Então, vamos pegar esse gancho das reuniões. Conta pra gente como que é a agenda de reuniões de vocês, porque vocês têm reunião entre os sócios, já falou uma vez por semana. A gente nas segundas-feiras é o dia de mais reuniões. A gente faz reunião dos sócios com os coordenadores, depois fazemos uma reunião dos coordenadores com o administrativo e financeiro. Essa reunião veio depois, até por erros, por dificuldades. Precisamos contratar, chegou no fim do mês, o custo do escritório está altíssimo. Precisamos ouvir o financeiro, como é que está o caixa, estamos batendo a meta, quanto que temos que faturar? E isso só surge dos problemas. Então o financeiro, demos o espaço também, porque o financeiro normalmente tem receio, né, de chegar no dono do escritório e falar, está complicado. Então a gente criou esse momento. Fazemos também reunião entre os sócios para tomar as decisões ali do que às vezes foi colocado. Temos reunião do comercial, quantas propostas estão ativas, por que nossos clientes não fecharam, por que nós perdemos algum cliente, o retorno não está bom. Então, assim, as melhores decisões, as mudanças que a gente faz, são frutos dessas reuniões. A gente percebe que quando não tem isso, o escritório vira vários escritórios dentro dos escritórios, os setores, as pessoas, cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito. Esse alinhamento a gente consegue nessas reuniões semanais. E quais são, você está falando muito aí de propósito que foi enviado, mas assim, vocês utilizam algum CRM? Ainda não. A gente tem uma consultoria de gestão, isso está sendo construído, né? A gente até já, no início a gente tentou usar o Pipe Drive, um CRM, só que a gente ficou meio sem utilidade, a gente nem sabia usar. Então na consultoria que a gente faz, a gente está começando da forma mais simples mesmo, né? A gente vê muito em startup o mínimo produto viável. Sim. Então a gente usa mesmo Word, Excel, vai no braço. Na hora que esse tempo alimentando isso, esse controle, isso não comportar mais, aí a gente vai dar esse passo. Porque para formatar esse sistema você tem que ter muito bem definido o como você quer fazer, quais são os indicadores de desempenho daquela área, né? As metas, avaliar por que não está alcançando aquela meta. Eu estava conversando esses dias com uma advogada, e aí como que ela está fazendo o CRM, que ela também não se adaptou ao Pipe Drive. E aí ela está utilizando o Trello, e assim,
eu não sei se vocês utilizam, mas assim, uma coluna de propostas enviadas, aí aquela proposta você teve retorno, você arrasta ela para outra. Então, ela está fazendo o CRM migrando dentro disso, porque facilita mais do que a planilha de Excel, que eu achei bem interessante. É fundamental, a gente vê isso nos escritórios, a gente mesmo por um momento aconteceu isso, você manda uma proposta, tem uma semana, e aquele cara, o cliente não me ligou, eu falei, você não fez nada? Ele entendeu a proposta, você procurou ele para saber se tem alguma dúvida, ele quer parcelar, ele quer um desconto. Ele recebeu, mas a gente, porque às vezes mas a gente está ligada com isso. O que tem de proposta na rua para você estar uma vez por semana ali repassando tudo, porque quando a gente dá uma cutucadinha, o cliente acaba fechando. É isso, pelo menos, que eu tenho percebido. Essa parte, até uma das áreas que eu estou à frente é a parte do comercial no escritório. Assim, nós estamos falando dos desafios de abrir o escritório. Se eu pudesse falar o que é mais importante, sem usar um nome pejorativo, mas assim, o escritório vive de vendas. Você precisa ter cliente. Não adianta você ficar preocupado com a decoração, com o CRM, com o software, o Astrea, o Legal One, o software. Se você não vender, se você não tiver cliente, o seu escritório não funciona. Não importa se você está num cowork, seu escritório é virtual e é físico. Então essa parte é o coração do escritório. E sem a entrada, todo o resto não faz sentido. Você ficar investindo e... ter uma mega estrutura e não ter o cliente. Não ter o cliente. Obviamente, a prestação do serviço é o que vai segurar, o que vai fazer crescer. Vai manter, vai ter indicação. A entrada na transição, né, no desafio de ter o escritório, isso é fundamental. E olhando isso para o comercial, a gente teve aqui recentemente um podcast, e aí todos os dias eu tô pensando nisso, que prospecção é igual banho. Acho que a Camila falou com a gente. Foi a Camila que falou. A prospecção é igual banho, então você tem que pensar no seu comercial todos os dias. O que eu vou olhar uma proposta, ou eu vou fazer um contato com uma pessoa, eu vou retornar, enfim, a gente tem que movimentar nesse sentido. E muito advogado, ele fica muito no passivo ali, né? Na execução, até pela característica da nossa formação, fica muito na execução e não se preocupa, né? Tem colegas que até perguntam, como vocês conseguiram tão rápido atender só o direito imobiliário? A gente, no começo, você precisa movimentar, você vai pegar ação de atraso de voo no juizado, acidente de trânsito, você vai movimentar. Então, assim, na hora que você direciona essa prospecção para o que você quer, eu quero construtor. Então, assim, os artigos que eu vou produzir são direcionados para construtoras, são para donos de imóveis, são para imobiliários. O Arthur está até em São Paulo. O Connect Imóvel, né? Ele está lá participando. Então, assim, ele não vai pegar uma empresa de automobilismo, porque ele está atuando lá. Então, essa direção no comercial, você consegue casar isso até com um foco, com um nicho que você definiu de atuação do escritório. Isso é muito importante. Isso, e aí vocês focam muito com a produção de conteúdo, porque eu observo muito isso, que vocês vêm desde o início ali, vieram muito com uma produção bem alinhada e o tempo todo, né? Palestra, se movimentando, olhando sempre ali. Vocês estão em muitos lugares, mas sempre dentro do mesmo foco. Sempre dentro do direito imobiliário. O outro cuidado, até nessa forma de colocar, o que a gente observa no mercado, o pessoal divulgando súmula, artigo de lei. A gente sempre teve o cuidado de passar a mensagem. A rede social é muito rápida, né? A pessoa, se você não prendeu nos 3 segundos, ele vai rolar para o próximo. E direito, quem está no sofá mexendo no Instagram, o leigo, ele vai interessar por aquilo se você alcançar nos primeiros segundos. Então, assim, a linguagem clara, o design é algo que a gente valoriza muito, né, para ficar agradável, falar daquele assunto, atender a dor que o corretor de imóveis, que a imobiliária está buscando. Isso facilita bastante também a prospecção do cliente da área que a gente quer atender, né?
E situações inusitadas aí, afinal de contas, né? Dentro dos desafios a gente vai aprendendo muito. Conta pra gente aí o que vocês fizeram aí de situações. As situações que vocês passaram aí de aperto, porque querendo ou não, tudo não foi uma maravilha. A gente sabe disso, que montar um escritório tem os desafios. Então, conta aí um pouco pra gente essa parte aí. Várias, assim, e de erros também, né? Claro, a gente evolui com os erros também. Eu são tinha importantes. percepção na transição, né? Quando ia começar o escritório, nós começamos do zero, não tinha nada. Eu falei assim, olha, trabalhava muito os três, né? Os três mais antigos, que atendiam mais clientes abaixo dos sócios no outro escritório. Eu falei assim, nós temos um potencial muito grande e temos 0 clientes. Então eu vou aproveitar esse começo que a gente não vai ter tanta atividade e vou me reciclar, vou capacitar. Eu tinha feito uma pós em Direito Civil na PUC, ficaram faltando algumas matérias por presença, monografia, reativei. Entrei no MBA de Direito Imobiliário do Sul e vou preparar curso, cheio de projetos, assim, eu vou fazer tudo, vou né? ficar em dia, eu vou fazer todos os cursos. E foi uma maior ilusão, eu acabei fazendo, isso foi muito bom que obrigou a estudar mais, a criar tempo na agenda, né? Mas no segundo mês tinha dia saindo meia-noite do escritório, porque eu tinha que fazer o rateio do escritório, emitir boleto, emitir nota fiscal. No começo a gente não tinha secretário, então até as funções administrativas a gente acha que vai abrir o escritório, e vai tudo vai funcionar, né? Assiste os suítes, né? Você vai ser tudo lindo. Não, você tem que chegar lá e falar, não, acabou o papel higiênico, eu preciso comprar papel higiênico, não tem material de limpeza, isso. Tudo, quem tem essa vivência precisa. Tá sujo, eu não agendei com a faxineira. Então, assim, esses erros de planejamento acontecem. Graças a Deus nós erramos. Eu errei essa projeção, né, de achar que seria mais tranquilo no início. Ainda bem que não fui. Tem outro interessante também, o projeto. Eu tenho um grande amigo que é arquiteto, eu conheço ele há muitos anos e fiz, não, queremos um escritório com sede física, na Savassi, e os conceitos até de arquitetura vão quebrar o paradigma de escritório tradicional, cheio de livro, a sala de reunião vamos pôr um áudio para o cliente sentir a vontade para conversar, mas vamos ter a mesa para ter a tradição, e fomos fazendo. O meu orçamento dos meus sócios é X, tranquilo, dá para fazer, vamos lá, quanto tempo? Isso é obra, a sala que a gente alugou era de um prédio novo, estava no contrapiso, não tinha nada. Quanto tempo? Como está no contrapiso, é rápido, 30 dias, isso foi na pandemia. Aí ele chamou o João, falei, João, e atraso de material, alteração? Não, tranquilo, falei, não, me dá um prazo, se tudo é 2, 3 meses no máximo. Aí, como a cidade era minha, ele era amigo meu, eu que apresentei, e falei com o Costa e com o Arthur, falei, 90 dias, já julguei para mais, X reais. O negócio foi atrasando, custou 3x, não tinha acabado, o prazo virou 7x de duração. Meses. E chegou a hora que nós começamos na força. A primeira reunião que eu fiz no escritório não tinha mesa. Eu fiz as cadeiras tinham chegado, a gente fez igual índio, sentei com ele, vamos sentar, tá vendo que tá finalizando, fizemos uma roda e fizemos uma reunião. O cliente estava nem aí. Não, o cliente não importa, a gente acha que importa, né? Resolveu o problema dele. Então, assim, são vários erros de projeção. Fizemos também um planejamento estratégico. Vai abrir uma empresa, tem que fazer um planejamento estratégico. Tudo errado. As previsões, o que teria de cliente, o que não teria. Mas até isso, assim, se quem está ouvindo a gente está pensando em fazer, eu recomendo que faça. Não, é importante. Esse exercício de situações, olha, e se meu sócio pegar 10 vezes mais cliente que eu peguei, o critério de rateio está ok? Amanhã a nossa sociedade não vai romper? O foco de atuação será esse mesmo? Isso tudo foi muito importante para os nossos alinhamentos que foram antes de começar a rodar. E vocês conseguem também já começar, se tiver algum ponto de conflito, já consegue ajustar antes de realmente ele acontecer.
Porque isso é muito importante. Às vezes, e isso acontece numa sociedade. Um tem mais percepção ou faz uma captação maior, isso é natural. Até pensar que pode dar errado, uma hora acaba, as pessoas morrem. E quando morrer, como é que os herdeiros vão receber a parte? A gente vê o escritório de advocacia, escritório grande, tradicional, e o contrato é o contrato social de padaria, de contador. Não tem um acordo de sócio bem definidos. E se eu quiser parar de trabalhar, como que vai ser? Os meus clientes ficam? Eu levo. Quanto que eu vou receber? Por quanto tempo? E a minha esposa, se eu vier a falecer? Como que fica? Quanto recebe? Como recebe? Porque isso pode quebrar um escritório. Claro, sim. Se você coloca lá, no nosso caso, somos 3. Faleceu um escritório, vale X. Vem um herdeiro e fala, não, eu quero receber agora. E ninguém quer tem que tirar. Incluir, né, como que vai ser o pagamento disso, se vai ser em tantas parcelas, e isso tudo é possível incluir dentro de um acordo de sócios. Tem N ferramentas, né? Para poder fazer ajustar você pode parcelar o pagamento. O importante é que isso seja enfrentado no início. Ninguém quer pensar. Tem que conversar sobre errado, se acabar, ou às vezes o desejo de parar com aquilo num determinado momento. Quais são pode as acontecer. A gente muda também, né? A gente pode, não quero mais advogar. Né? Vou fazer tal coisa e vou pro Tibete, minha família e pronto. Ganhei na Mega Sena, né? Verdade. Importante que vocês fizeram, porque isso tudo fortalece muito, tanto os sócios e a estrutura mesmo, né? De que ela vai se manter e vai crescer. E assim, lá no início vocês fizeram um planejamento que não deu muito certo, mas vocês têm feito planejamento constantemente, de quanto em quanto tempo? Como que tá isso? A gente contratou uma empresa de gestão. A gente, no Clube do Livro, que é algo diferente também que a gente faz, o Arthur comentou até no podcast, a gente lê sobre tudo que não é jurídico. Então, um dos livros que a gente teve no nosso Clube do Livro foi o Comece pelo Porquê. Assim, qual que é o propósito, e encontrar isso a gente percebeu que foi muito importante. Só que a gente fazendo isso de forma intuitiva, somente lendo um livro, a gente viu que não estava no sangue do escritor. Então a gente contratou uma consultoria de gestão, a gente fica uma vez por semana, 5 horas, tratando desses assuntos. E lá a gente enfrenta isso. Então assim, a gente define os indicadores de desempenho de cada área, quais são as metas, onde a gente quer estar no ano que vem, daqui a 5 anos. Isso casa com o marketing do escritório. A gente vem crescendo muito no segmento de construtora e incorporadora. Então, assim, não pode ser aleatório. Indicou e veio. Isso a gente sabe que acontece, mas você consegue direcionar isso. Onde estão as construtoras? O que está tendo de demanda no mercado? E nessas reuniões, né, nessas metas desenvolvidas, a gente consegue chegar nisso. Então, mesmo que o planejamento estratégico não reflita o que vai acontecer, realmente vai ser executado. Tem que ser feito. A gente brinca entre a gente nas reuniões, que tem uma frase que a gente usa, até o Arthur que trouxe, não sei se ele criou ou ouviu em algum lugar, ou deu, que é que as maiores ficções são escritas no Excel. Genial essa frase, isso é fantástico. É fantástico. Mas até esse exercício você tem que fazer. Então assim, a gente brinca lá, a gente no fim do ano alugou o resto do andar. Hoje já são 25 posições presenciais, né? Tem hoje híbrido, virtual. A gente já tem que fazer esse exercício, já inclusive estamos com o processo seletivo aberto. Advogado pleno, preferencialmente com experiência em direito imobiliário. E amanhã, essas cadeiras vão estar preenchidas. Para onde que nós vamos? Vai ser o andar de cima? Quais são os custos? Vamos trocar de prédio? Vamos ter trabalho híbrido ou remoto, parceiro? Então, essas decisões do que faz, você só consegue se você fizer esse trabalho de ficção do Excel. De projetar. E você vai perceber que às vezes o seu sócio está pensando algo totalmente diferente. E você vai ter que alinhar isso, não vocês vão brigar, vocês não vão... O dinheiro da sociedade não vai ser colocado onde você está pensando em direcionar. Então, o planejamento estratégico, mesmo que não seja perfeito, né, ele tem que ser feito, ele tem que ser tentado. Esse exercício foi muito importante para a gente.
Muito legal, muito Muito bom, bacana. muito mesmo. Case aí de muito sucesso. Nossa, me veio várias ideias aqui, eu tô com a cabeça já fervilhando. Ana, e aí, mais alguma pergunta? Acredito que ele contou bem, assim, né, da experiência. Eu acho que agora é falar mesmo onde que pode encontrar, né, nas redes sociais e no site de vocês, a prestação de serviço. O escritório fala por si, né? Acho que o espírito todo que foi passado pelos 3 sócios, a gente consegue, quem está escutando sabe, pode se inspirar aí nessa transição, quem está pensando em criar um escritório, ou mesmo quem quiser integrar a equipe, como ele comentou que está com o processo seletivo aberto, tem muito associado também. Né? A gente tem muito jovem advogado também. Tem muito jovem advogado na AMAD, então isso é importante. O mercado está aquecidíssimo. Felizmente, ainda bem. Falta mão de obra qualificada. Assim. A gente percebe os grandes escritórios, assim, está tendo até um assédio de uma disputa, o advogado que atua no mercado imobiliário, ele está muito valorizado, né? A gente mesmo, quando contratou, a gente teve que visitar concorrentes, assim, de lançar, vem um interessado que não está satisfeito e falou assim, olha, tem vaga aberta, eu tenho experiência, eu sou do escritório tal, está aberto. A pessoa pede desligamento e entra, né? E assim, o que eu tenho observado também, inclusive na AMAD, o pessoal tem despertado muito interesse em atuar na área imobiliária, os advogados, os jovens advogados, como é que eu me especializo, o que eu tenho que estudar? Tem recebido muito isso nas redes sociais, as pessoas olhando muito para advocacia imobiliária, isso pra gente também é importante. Bom, fortalece, acaba que, e como não é uma matéria que é estudada na graduação, então acaba que quando eles vão despertando e vendo outros advogados, e aí, mas essa área, o que é? E aí começa a interessar, você vê, ele desperta muito nesses advogados que estão acabando de formar, justamente, porque muitas vezes, vou prestar concurso, às vezes pensam nem em advogar, porque não às vezes não fizeram estágio, ficaram mais ali acomodados, ou fizeram um estágio em outras áreas e nunca nem pensou no imobiliário. É verdade. E é uma área muito promissora, a gente está super aquecida aí agora. E assim, Bruno, tem 2 perguntas que a gente está fazendo para todo mundo que tá passando por aqui. Primeira qual que é uma frase que vem, assim, que te direciona, que vem na sua cabeça, sempre você precisa de uma motivação, tá num momento difícil, uma frase que sempre vem. Eu gosto muito de uma frase do Santo Agostinho, eu até falei com os sócios, assim, no início, foi algo que inspirou, até tem ela aqui no meu celular, que fala o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Eu acho essa frase sensacional, assim, tem muito a ver com a nossa história, né? Considero que a gente está na fase de fazer o que é necessário, com muita dedicação, e quem está pensando em enfrentar essa jornada, essa frase me inspirou. Eu acredito que pode servir para muita gente também. Bruno, e um livro aí, pode ser jurídico ou não, que seja o livro de cabeceira, aquele livro que você relê sempre, que tá ali, você sempre ou que só deu uma virada assim, de chave na sua vida, que você pensou, não, descobri, era isso e eu nunca tinha percebido. Eu gosto muito do livro que conta a história da Netflix. Foi até o acho primeiro que livro. também comentou dele. Os três deram o mesmo livro. Vou ler esse livro. Eu também vou ler esse livro. Porque quando a gente coloca a ideia de criar o Clube do Livro, era algo que a gente queria muito que acontecesse. Para fazer diferente, a gente precisava ser diferente. Então no dia a gente pediu o Outback, aquelas porções, motivando, pedimos, a gente é facultativo, vocês não são obrigados, a gente gostaria, o escritório todo foi e todo mundo leu. E os debates foram riquíssimos, a gente conversando, trazendo aquilo para a nossa realidade. E tivemos até dificuldades depois, a Netflix tem parte da cultura dela que pode tirar férias quando quiser, por quanto tempo você quiser. Eu, estagiária, eu quero tirar férias de 6 meses. Comunicado do Outlook e você está trabalhando em férias Netflix. Opa! Calma lá, gente. Foi porque a gente leu que tudo se aplica. Nós não somos startups.
nós temos compromisso. E foi muito interessante, porque assim, trouxe várias ideias. Essa questão do feedback sincero foi uma inspiração que a gente pegou no livro. A gente viu a importância de ouvir as críticas duras. Isso facilitou as mudanças que a gente fez. Então, sem dúvida nenhuma, é um livro que tem tudo a ver com a nossa história, com a nossa cultura. Foi bastante significativo. E se vocês me permitirem, assim, um livro que eu gostei muito também nessa fase nova, né? Antes era técnico, advogado associado, e agora, de repente, eu estou como dono do escritório. Então, um livro mais técnico, um pouco um livro de fácil leitura, é o Manual do Advogado Empreendedor, do Euro Júnior. Ele trata tanto desses critérios de divisão de sócios, prospecção de cliente, forma de cobrar. A gente vê muito advogado assim, eu não sei cobrar, eu não sei como, tem dificuldade como precificar, fica limitado à tabela da OAB. Então ele detalha essas opções, é um livro muito interessante para quem está pensando em fazer essa transição. E ele tem um escritório bem estruturado, bem diferente, né? Bem, ele é totalmente moderno, viaja, posta na praia, muito bem sucedido, passou por todas as dificuldades, né? No Instagram dele ele mostra isso. É um advogado que, esse livro dele, ele condensa tudo que a gente vê em redes sociais. Você vê que é uma pessoa que é estruturada, não é um marqueteiro que fica que só está falando ali, que é bem fingindo sucedido. E não é. Você vê que ele sabe trabalhar, que ele é organizado. Ah, legal, legal. Bacana. O primeiro livro é A Regra Não Ter Regras, que é o da Netflix. Isso. Eu vou ler esse livro também. ler. Gente, adorei o bate-papo. Adorei. Bruno, Aprendemos assim, muito. compensou, porque a gente marcou e desmarcou algumas por questões de agenda, mas assim, valeu muito a pena, superou minhas expectativas. Obrigada. Muito obrigado. Adorei, Muito viu? feliz de estar aqui com vocês e conversar desse assunto. E eu tenho certeza que quem estiver escutando e assistindo, né, vai adorar também. Então, vou deixar aqui o convite para quem não estiver seguindo ainda o perfil da Madi para seguir o nosso canal. E nós temos um novo episódio sempre às quartas-feiras, meio-dia no Spotify, às 20 horas, onde, Ana? No YouTube. Tá esperto. Bruno, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Até tchau. mais.